Salve Deus, meus irmãos, minhas irmãs. Aqui nos encontramos mais esta noite, em mais esta rica e feliz oportunidade, agradecendo a Jesus divino e amado Mestre, a Deus Pai Todo-Poderoso, à Virgem Santíssima, ao grande Semiromba de Deus, nosso Pai Seta Branca, agradecendo sempre na nossa vida a presença luminosa daqueles mensageiros de Deus, os nossos abnegados, pretos velhos, pretas velhas, princesas doutrinárias, cavaleiros, ministros e guias missionários, não nos esquecendo de forma alguma de nossa mãe Águila Quatai 108, que em Cristo Jesus nos transmitiu todos os conhecimentos do mundo espiritual nesta linda e bela doutrina, nesta corrente indiana do espaço, nesta doutrina crística, nesta doutrina do Vale do Amanhecer, que todos, como sabem, é uma doutrina que trata dos nossos irmãozinhos, com muito carinho, muito amor, acolhendo nesta nossa doutrina muitos nossos irmãos do mundo físico, espalhando muita harmonia, muito equilíbrio e, ao mesmo tempo, ajudando aquele irmão que um dia passou nesta terra e que se encontra do outro lado, da parte invisível, mas que na verdade é a verdadeira casa, a nossa verdadeira casa. Dessa forma, vamos começar, e nada melhor que com umas palavras simples, belas, que a paz de Jesus divino e amado Mestre esteja conosco, meus queridos irmãos e irmãs, porque Ele nos acolhe nas nossas aflições, Ele nos acolhe nas nossas agonias, Ele nos dá a solução para os nossos problemas. E venho desta forma até vós, para vos encorajar a seguir no bom caminho, e aos pobres até de espírito, que outrora viveram na terra, Deus, Pai Todo-Poderoso, concedeu a missão de nos vir esclarecer. Graças a Deus pela graça que nos dá de podermos ajudar o nosso adiantamento, o adiantamento que o nosso espírito precisa, e que o Espírito Santo nos ilumine, nos ajude a tornar compreensível as minhas palavras e, ao mesmo tempo, nos conceda a graça de pô-la ao alcance de todos. Todos nós, encarnados, que estamos sob a pena e procuramos a luz que a vontade de Deus, venha em nossa ajuda. E para fazê-la brilhar aos nossos olhos e os nossos corações, a humildade
é uma virtude, bem, muitas das vezes esquecida entre nós. Os grandes exemplos que nos foram dados, muitas das vezes são tão poucos seguidos que, no entanto, em humildade de podermos ser caridosos para o nosso irmão mais próximo. Não porque esse sentimento possa nivelar os homens, mas sim mostra-nos que somos irmãos, que devemos ajudar-nos mutuamente e nos encaminhar para o bem. Dessa forma, sem a humildade, enfeitamo-nos de virtudes que não possuímos muitas das vezes, e é como se vestíssemos uma roupa para ocultar as deformidades do nosso corpo. Lembremos-nos daquele que sempre nos salva. Lembremos-nos da sua humildade. Lembremos da humildade que o fez tão grande e o elevou acima de todos os profetas. Porque o orgulho é o terrível adversário da humildade. E desta forma, se Jesus prometeu o reino dos céus aos mais pobres, foi porque muitas das vezes os grandes da terra, os senhores, os ricos, imaginavam que os títulos e as riquezas são a recompensa dos seus méritos e que a sua essência era mais pura que a do pobre. Acreditam muitas das vezes que essas coisas físicas lhes eram devidas e por isso quando Deus as retira, muitas das vezes se revoltam, acusam-no de injustiça, porque a ilusão e a cegueira. Por acaso Deus estabeleceu entre nós alguma distinção pelos corpos, pelos nossos corpos, pelos nossos envoltórios? O corpo do pobre não é o mesmo corpo do rico? O Criador fez duas espécies de homens. E tudo quanto Deus fez foi numa grandiosidade, porque Deus sempre foi sábio. Por isso, não lhe atribuamos as ideias concebidas muitas das vezes por os nossos cérebros, os nossos pensamentos orgulhosos. O rico, enquanto dormem em suas casas luxuosas, ao abrigo do frio, esqueceram-se de quantos milhares de irmãos iguais a ele muitas das vezes jazem na miséria. O desgraçado faminto, por acaso, não será nosso irmão, nosso igual? Pois é, muitas das vezes o nosso orgulho se revolta com estas palavras:
concordará, por exemplo, se eu lhe dar uma esmola? Nunca, porém, se calhar em lhe apertar a mão, dar um abraço, fraternalmente. Já dizia Jesus: o que a mão direita faz, a ver se a esquerda não sabe. Seremos nós capazes de dar um abraço a um faminto, a um pedinte, fraternalmente? A mão que muitas das vezes exclamará: nascido do sangue nobre, um dos grandes da terra, um ser igual a esses miseráveis, muitas das vezes estropiados? Isso é uma utopia de muitos pretensos filósofos. E se nós fôssemos iguais, por que é que será que Deus o teria colocado tão baixo a cada um de nós, ou tão alto? Porque há pessoas que se consideram altas porque são ricos, e os baixos é o pobre, é a classe baixa. Também é verdade que também poderá ser verdade que as nossas roupas podem até não ser iguais, mas se nós nos despirmos, o pobre e o rico ficam ambos iguais. Qual a diferença que haverá entre nós e a nobreza? Vamos lá falar desta forma. Do sangue? Não. Por exemplo, a química, quem estuda química, está comprovado em livros, tenho aí alguns. Quem estudou medicina, quem estudou espiritismo, quem estudou esoterismo, quem estudou muita coisa, porque isto é dado em muita coisa, a química não encontrou diferenças entre o sangue do pobre e do rico. Nunca, em lado nenhum. Entre o do senhor e o do escravo. Por isso, quem nos diz que também não for o rico não foi já miserável, ou que o pobre não foi já rico, claro que noutra vida. Numa outra vida que o rico andou pedindo esmola e que o pobre era rico, que não pedia esmola. Ou que não pedirá um dia a esse mesmo que hoje, muitas das vezes, despreza as riquezas, porque as riquezas são por acaso eternas? Não. As riquezas acabam com o corpo. Com o corpo. E com o envoltório nosso, que é tudo parecível do espírito. Então debrucemo-nos humildemente sobre todas estas questões. Cada um de vós, eu também, lancemos os olhos sobre aquela realidade
das coisas deste mundo que nós muitas das vezes queremos fechar os olhos, ignorando, porque o que constitui a grandeza e a humilhação nos outros é pensar que a morte não nos poupará. Não poupa. É uma coisa que nós temos certo. Nasceu vivo, terá que morrer. Terá que passar para o outro lado. É rico, é pobre, vai na mesma. Chegou o limite, a falência multiorgânica dos órgãos, acidente, enfim, há vários casos que não vale a pena comentar. Então, ela não nos poupará. Não nos poupará mais do que aos outros. Não vale a pena ter títulos, porque os títulos não preservarão a vida eternamente. Porque dela pode... O dia da manhã ninguém o viu. Não sabemos se o dia da manhã se chega. Hoje, até este momento, chegamos. Então, nós não sabemos se é daqui a 1 hora, daqui a 1 semana, daqui a 1 mês, que chega a nossa hora. Pois é. Então, salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs. Não nos sepultemos no nosso orgulho. Não nos sepultemos na nossa ignorância, porque então nós teremos que nos lastimar, porque seremos dignos de piedade, porque fomos orgulhosos. Orgulhosos que fomos antes até de sermos nobres e poderosos, talvez mais humildes que o último dos nossos irmãos. Curvemos, portanto, nas nossas fontes ativas, aquelas fontes que Deus rebaixa qualquer um. A força, o poder divino rebaixa. Pode rebaixar num momento qualquer, mesmo em aqueles que se elevam mais alto. Todos os homens são iguais na balança divina. Somente as virtudes distinguem aos olhos de Deus todos os espíritos. Todos os espíritos são da mesma essência, e todos os corpos foram feitos da mesma massa. Por isso, os nossos títulos, as nossas riquezas, todas um dia desaparecerão. E os nomes em nada a modificam. Ficam naquele túmulo do Joaquim, do Manuel, do João, da Luísa, da Maria, da Joaquina. Não somos nós que damos a felicidade prometida aos eleitos. Não somos nós. Mas podemos dar a caridade e a humildade. Isso sim. Então, teremos que nos tornar pobres de espírito, para podermos alcançar. Estava-me aqui lembrando de uma frase, estava a tentar lembrar-me quem é que escreveu: pobres criaturas, és mãe, e teus filhos sofrem
com frio, têm fome. Vais curvada com o peso da tua cruz. Humilhar-te para conseguir um pedaço de pão. Pois é. Salve Deus, meus irmãos, minhas irmãs. Nós, com as nossas dificuldades, as angústias, os ódios, as raivas, faltas de equilíbrio, de harmonia, é que acabamos por nos derrubar. Muitas das vezes não é o nosso inimigo que nos derruba, somos nós. Porque nós temos que esperar a felicidade eterna um dia. Porque essa felicidade eterna ainda não é deste mundo. Não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que confiaram em Deus, Deus concede o reino dos céus. E nós, que somos novos, que somos pobres, e somos filhos, somos filhas, devotados ao trabalho, entreguemos às provações divinas, porque muitas das vezes esses tristes pensamentos que nos chegam irão fazer chorar, sair aquelas lágrimas de agonia, de desespero dos nossos olhos. Então nos voltemos piedosamente e serenos para Deus. Para Deus. Porque, por exemplo, Deus, às aves do céu que não plantam, não semeiam, Deus dá o alimento. Então, nós, seres humanos, físicos, confiemos nele, porque ele nunca nos abandonará e sempre manda o que de melhor tem para cada um de seu, consoante o seu merecimento. Porque uma coisa é certa, nada fica por dar e nem nada fica por cobrar. Esta é a garantia divina vinda dos planos superiores. Nas palavras dos grandes mensageiros de Deus, sempre na hora certa, ele envia com estas palavras, e são palavras que nós temos que refletir todos, nos inteirando da nossa condição, da condição de cada um, o que fazemos de bem e o quanto deixamos de fazer ao mesmo tempo. Qual foi a sementeira que espalhamos por o universo? Amor, humildade, tolerância, ou foi ódio, raiva, inveja, agonia e desespero? Este foi um pequeno vídeo só que para refletirmos, agradecendo por esta oportunidade. Salve Deus, meus irmãos, minhas irmãs. Salve Deus.